Já pensou, tu passa esse vídeo e esse assunto cai na tua prova? Aí eu quero ver. Finalidade do ato administrativo. Eu vou falar sobre 6 pontos. E o primeiro deles, como sempre, é o conceito. Afinal de contas, o que é esse requisito, esse elemento finalidade? Vamos entender. A finalidade do ato administrativo é o objetivo do ato. Então, eu estou fazendo esse ato aqui, mas eu estou fazendo para quê? Por que eu estou fazendo isso? Logicamente, como estamos falando de administração pública, é para o interesse público. Todo ato administrativo tem como elemento finalidade o interesse público. E aí, por exemplo, eu te dou um exemplo de aplicar multa. Quando a administração pratica esse ato de aplicar multa, qual é o objetivo? O objetivo é disciplinar e organizar a sociedade. Estou aplicando essa multa para que as pessoas não saiam dos trilhos, saindo por aí fazendo qualquer coisa no trânsito. Não necessariamente uma multa de trânsito, mas existem outros tipos de multas e a multa é para inibir o comportamento de modo a disciplinar. O interesse coletivo, o interesse público final do ato multa é organizar, disciplinar a sociedade. E qual é a ideia central do elemento finalidade? A ideia central é muito simples. Todo ato é feito para buscar o bem coletivo. Ou seja, eu estou praticando este ato porque eu quero o melhor para todos. E isso, mesmo que eu tenha, por exemplo, que restringir, que limitar, que condicionar o individual. Que aí a gente fala de poder de polícia, que eu já falei em outra aula. Então, a gente precisa entender o seguinte: o ato ele tem como finalidade o interesse público para buscar o bem coletivo, buscar o bem de... Essa é a ideia central. Vou fazer isso aqui para que todos possam estar bem na sociedade. O que me leva a fazer uma observação. Se buscar interesse pessoal está errado. Então, se por um acaso o agente público, administração pública, o agente, ele vai lá, pratica um ato buscando o seu próprio interesse ou o interesse de alguém que ele ama, que ele gosta, um parente, de um amigo, buscar interesses pessoais, logo esse ato não foi feito com a finalidade do interesse público. Então esse ato tem um vício de finalidade. Vamos prosseguir. 3. Eu preciso falar de uma coisa chamada dupla finalidade. Então, se eu falo que é dupla finalidade, é porque tem o quê? Tem duas finalidades. Portanto, existe a finalidade geral e existe a finalidade específica. Então, quando a administração pública pratica um ato administrativo, a finalidade geral, ela é o próprio interesse público, como eu já falei. Eu não sei se você consegue perceber, mas quando eu falo assim, a finalidade do ato administrativo é o bem coletivo, é o interesse público, é o interesse de todos. Quando eu falo isso, eu estou falando de uma forma muito geral, porque existem 500 milhões de atos administrativos. E se a finalidade ela é essa em todos, mas existe uma finalidade específica para cada um. Como, por exemplo, nosso exemplo da multa, cuja finalidade é organizar, disciplinar a sociedade. Mas eu tenho outros atos que têm finalidades específicas diferentes. A finalidade geral é o interesse público, mas a finalidade específica, ela é o objetivo específico previsto em lei. Então, por exemplo, eu posso fazer um ato administrativo aqui, para remover servidor. Essa remoção do servidor, ela tem uma finalidade. Qual é a finalidade? Atender necessidade do serviço. Eu estou removendo esse servidor, colocando em outro lugar, realocando, mandando para outra lotação, para atender necessidade do serviço. Essa finalidade ela é específica. Mas é claro que, se eu estou fazendo isso para atender uma necessidade específica, é para o interesse público.
é para o interesse da coletividade, ou seja, a finalidade geral é o interesse público, mas a finalidade específica é atender a necessidade daquele serviço. Assim como construir uma escola tem como finalidade melhorar a educação, que também é um interesse público. E assim vai. E se você for vendo os atos, você vai vendo que o ato ele sempre é o interesse público geral, mas sempre tem uma finalidade específica que aquele ato produz. Ou melhor, que aquele ato busca. Indo para o nosso quarto ponto, existe o vício de finalidade. O que é esse vício de finalidade? Esse vício de finalidade é quando o ato é feito para finalidade diferente da prevista. Aí eu posso te dar alguns tipos. Por exemplo, um que a gente já falou, que é a busca por interesse pessoal. Interesse pessoal. Então, o agente vai lá e faz um ato administrativo que, em vez de ser para o interesse coletivo, é para o interesse individual. Por exemplo, eu posso ter um prefeito que não gosta de um servidor e remove esse servidor, ele tem poder para fazer isso, remove esse servidor, coloca ele em outro lugar só porque não gosta dele. Veja, não foi para atender a necessidade do serviço, foi por um interesse pessoal. Então aí ocorre um vício de finalidade. Embora pareça legal, porque ele pode fazer isso, é legal perante a lei, mas não é buscando o interesse coletivo, é sim buscando o interesse pessoal, interesse individual. Então aí já é um vício de finalidade. Agora nós também temos um outro vício, que é a finalidade diferente da lei. Como assim? Bom, basicamente é quando a administração faz uma coisa que a lei diz que a finalidade tem que ser para aquilo e na verdade ela faz aquela coisa para outra finalidade. Por exemplo, existe a desapropriação. A administração pública pode ir lá e tirar a terra de alguém, tirar o imóvel, tirar o bem de alguém e trazer para si, para o interesse coletivo. Só que ela tem que fazer isso com um objetivo. Eu vou fazer isso porque eu vou construir aqui um hospital, que eu vou construir uma escola, vou fazer isso porque essa área aqui é de risco, vou fazer isso. E tem que ter um objetivo. Agora imagina, por exemplo, se a administração pública tira a terra de alguém dizendo que vai construir uma escola e na verdade vai lá e constrói um shopping. A desapropriação, o regulamento da finalidade para o qual aquela terra estava sendo desapropriada, era para a construção de uma escola. Aí ela vai lá e constrói um shopping. Isso é desvio de finalidade. Tem até um nome chamado de trestinação, que é quando ela muda o destino. Mas assim, mudar o destino, dependendo da situação, é possível, tá, gente? Só tô dando um exemplo, tá? Só tô dando um exemplo. E existe uma consequência do fato desse vício aí acontecer. Esse vício aconteceu. Existe uma consequência. Qual é a consequência? Se existe vício de finalidade, o ato é nulo. Ou seja, praticou aquele ato é nulo, porque não foi feito com a finalidade para o qual deveria ser feito. E aí eu deixo aqui uma pergunta no sexto ponto, né? Como identificar se o ato está de fato buscando interesse público? Como é que eu identifico isso? Bom, aí eu coloco aqui, ó, você faz a seguinte pergunta: esse ato está buscando o bem de todos, previsto em lei? Se a resposta for sim, colocar para cá, ó. Se a resposta for sim, então o ato é válido. Colocar para cá, ó. Ato válido. Mas se a resposta for não, ato nulo. Ato com vício. Beleza? Esse é o nosso mapa mental. Vamos responder algumas questões agora. Vamos responder algumas questões. Essas questões, quem está na área VIP vai poder ver a partir de agora, tá bom? Na área VIP você enxerga isso aqui em HD. Você tem todas as aulas organizadas, você pode pesquisar. E você também tem os exercícios para a gente responder. Então, para quem está na área VIP, vamos fazer a primeira questão. Para quem não está,
Entre, o link tá por aí, no perfil, no comentário, tá em algum lugar o link. Procure e entre na área VIP. Até a próxima. Vamos lá, primeira questão.